Olá, alunos do Integral Colégio e Curso. Sabemos que essa pandemia está afetando todo mundo, então a gente vai ter que essas aulas têm que ser realizadas via remota, através de videoaulas. Essa aula é destinada para os alunos do sétimo ano, aula de filosofia, e inicialmente eu quero traçar algum panorama de surgimento da filosofia, da questão de uma linha temporal, para a gente ter uma base como se chegou ao pensamento de Sócrates e de Platão. Inicialmente, como eu já expliquei a vocês nas aulas de filosofia, a filosofia surgiu por volta do século V ao século VII a.C. Percebam que a cronologia antes de Cristo, no caso, quanto mais para trás vai aumentando, quando vai chegando perto vai diminuindo os anos. Surgiu por volta do século século VII ao século V a.C., por volta, não tem uma exatidão. E tem três marcos históricos para a filosofia na Grécia Antiga, no caso. Em 470 a.C. nasce Sócrates. Então ele direciona a atitude filosófica para o homem, com aquela frase, eu já até citei a vocês, conhece-te a ti mesmo. Então ele busca o autoconhecimento do ser humano, busca a introspecção, a questão como é que o ser humano se percebe introspectivamente, como externamente também. A questão ele debatia muito sobre a questão da democracia, ele era contra a democracia, porque ele dizia que os seres humanos, como é que uma pessoa que não tem estudo vai debater com outra, vai ter voz para votar. E ele era muito crítico com relação ao conceito de democracia na Grécia Antiga. Posteriormente ele foi até condenado a beber cicuta, por causa que ele tinha alguns pensamentos que acabavam fazendo as pessoas refletirem a respeito daquela sociedade grega. Em 430 a.C. nasce Platão. E a gente pensa em Platão como a questão da teoria das ideias, a teoria da reminiscência, como eu expliquei a vocês na sala de aula. Platão foi discípulo de Sócrates. Então há toda uma tradição filosófica. Platão também foi professor de um grande filósofo chamado Aristóteles, que nasceu por volta de 384 a.C. Ele não era grego, no caso, ele era macedônico. Lembra daquele filme, eu não sei se alguém já assistiu, o filme chamado Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Alexandre o Grande, ele foi aluno de Aristóteles. Então há todo um contexto histórico envolvendo a filosofia, o surgimento da filosofia. No caso, eu quero debater um pouquinho sobre o pensamento de Aristóteles. E, como eu disse a vocês, ele nasceu em 384 a.C. Ele foi considerado posteriormente a Platão um importante filósofo da Grécia Antiga. E, diferentemente do seu mestre Platão, ele dizia que todo o conhecimento, toda a verdade deveria passar necessariamente por dois campos do nosso saber, não só da questão do intelecto puro, o mundo das ideias, como Platão falava. Ele dizia que o conhecimento, a verdade, deveria passar pelo intelecto, a questão da teoria, e ser atestado pelos sentidos, através do corpo, ou seja, da questão empírica, de você perceber, esse aqui tem um peso tal, essa folha é verde. Então, através dos sentidos, através dos órgãos dos sentidos, através da nossa percepção corporal, a gente tinha que atestar essa verdade. Não bastava ficar no mundo das ideias. Então ele trazia um pouquinho das ideias do seu mestre Platão, só que ele aplicava a questão do empirismo. Então ele dizia que tinha deveriam ser atestados por duas esferas, a questão do intelecto e a questão dos sentidos, para que algo tivesse sentido com a verdade. Isso a gente percebe na nossa tradição também das ciências. A gente não pode ficar só no mundo das ideias. A parte da questão conceitual, e a gente tem que atestar. Para a gente poder produzir um conhecimento científico, a gente tem que atestar aquele conhecimento.
Aristóteles também se dedicou a diversos ramos de estudo. Contudo, sua grande contribuição remete ao sistema de classificação dos seres, com base em semelhanças e diferenças. Um desses critérios é a questão relacionada a ter ou não ter alma. Os seres que possuíam alma tinham a ânima ou a psique, que é a mesma coisa. Psique é igual a vida, a questão é igual a movimento. Com base nesses critérios, ele classificou os seres em, como eu disse, animados com alma e inanimados sem alma. Os animados com alma eram os seres vivos, e os inanimados, os seres não vivos, os minerais, por exemplo, a rocha, a água, o ar. Então ele dizia que existiam os seres animados e os seres inanimados. Os seres animados são dotados de três características, de três capacidades da alma. Não apenas só o movimento, mas ele deveria ser dotado de três capacidades da alma, que é a racional, a nutritiva e a perceptiva. A racional ou discursiva, só quem possui é o ser humano. Então o ser humano é o único ser que possui as três capacidades da alma. A nutritiva, a perceptiva e a discursiva. Já a planta, por exemplo, ela só possui a nutritiva, ela não possui a perceptiva. A planta não se mexe, ela percebe o mundo, mas de forma estática. Ela não tem movimento, entre aspas, né, que ela cresce. Mas ela não vai se ela estiver sendo atacada, ela não vai se mover. E os animais, por exemplo, ela tem a nutritiva e a perceptiva. Ela tem movimento, ela percebe o mundo à sua volta, mas ela não tem a questão da racionalidade, não tem a terceira capacidade, que é a discursiva. Então, o ser humano é um único ser que possui as três capacidades da alma. Eu realizei um slide aqui que está bem explicativo com relação a esse conteúdo. Esse slide será postado na plataforma disponibilizada pelo Integral Colégio de Curso. E eu vou passar algumas atividades para reforçar a questão do aprendizado de vocês. Além da classificação dos seres de diferentes níveis, ele também cunhou o termo denominado espécie, para classificar os diferentes seres de natureza, conforme semelhanças e diferenças. Esse termo espécie é utilizado até hoje. Então o cientista pegaram esse termo porque ele viu que a forma de classificação de Aristóteles era bacana para descrever as coisas. Então a classificação em grupos e subgrupos. Também esse sistema de classificação possibilitou a criação de diversas áreas científicas. A questão de você trabalhar uma determinada área ou trabalhar outra. Por exemplo, a botânica, que estuda as plantas, a zoologia, que estuda os animais, a geologia, que estuda os minerais. Então houve toda uma diferenciação dos campos de atuação, com base nesses critérios que Aristóteles de ter e não ter determinado aspectos. Como eu disse a vocês, a questão da alma, de possuir alma ou não possuir. Como eu falei, a alma pode ser descrita como uma psique. A psique era muitas vezes descrita pode ser traduzida como uma palavra, como borboleta. Então a asa da borboleta é uma alegoria, ela representa o quê? O voo de um ser alado, no caso, a liberdade. Então, psique pode ser traduzido também como borboleta. E essa questão da borboleta, a gente pode também traçar uma analogia com a sua fase da vida, suas fases de vida. Por exemplo, uma borboleta, ela não nasce borboleta. Ela passa por várias fases. Ela passa por estágio de larva, crisálida, depois sofre uma metamorfose para se transformar numa borboleta. E essa metamorfose remete ao quê? Ao eterno devir, ou vir a ser. Esse devir é a constante mudança da natureza. Tudo muda na natureza, tudo se transforma. Nada é imutável. A gente está sempre num processo contínuo. O tempo, ele não para. Então, esse devir, ou vir a ser. Então, é uma analogia, isso é uma alegoria.
Alegoria, eu já expliquei a vocês o que é. Uma alegoria é uma representação simbólica. Por exemplo, eu expliquei a vocês sobre a alegoria da caverna. Posteriormente eu vou descrever um pouquinho mais. Então existem diversas alegorias, tanto na questão da mitologia, como também na questão da filosofia. Alguns autores se utilizaram de elementos da mitologia para explicar de forma racional alguns aspectos do ser humano, por exemplo, através de alegorias. Lembrem da questão da alegoria da escola de samba. O que é que a alegoria da escola de samba serve? É um elemento físico para explicar algo simbólico. Eles fazem aquelas esculturas, aquelas coisas todas em cima de carro alegórico para exemplificar um conceito de um determinado tema que eles querem trabalhar. Então a alegoria é algo representativo. A alegoria é algo simbólico na filosofia. A filosofia de Platão é marcada, e de Aristóteles também é marcada pelo dualismo entre corpo e alma. O que é dualismo? Quando a gente fala dualismo, é o que acontece ao mesmo tempo. Duas coisas. Existe o corpo, existe a alma. E essa tradição filosófica acaba sendo repercutida, até atualmente ainda tem resquícios desse pensamento. O pensamento de Descartes. Ele fala que existe duas substâncias. Existe o corpo, existe a alma também. Ele veio dessa tradição filosófica também. Ele bebeu dessa fonte para poder fazer suas teorias. Ele dizia que o corpo era um autômato. Era movido pela alma. Então existe esse dualismo entre corpo e alma. E Platão e Aristóteles também tinham essa questão do dualismo. Então acreditava-se que a psique poderia se desprender do corpo, tomando a forma de borboleta, a questão da liberdade. Essa questão da lagarta se transformar em borboleta. A lagarta, ela vai representar o quê? As dificuldades da existência humana. O ser humano, ele passa por diversos estágios na vida. Tem estágios que ele tem épocas da vida que está bem, tem épocas da vida que vai ter um sofrimento para alcançar um mundo melhor, uma vida melhor, ou outro mundo, como dizia Platão, o mundo das ideias. Que para chegar no mundo das ideias, segundo Platão, eu não preciso de um corpo. Eu não preciso de um corpo para alcançar o mundo das ideias, esse mundo perfeito. E a borboleta representa o quê? A transformação, a libertação da alma, de sua difícil condição corpórea. A psique também ela é representada por uma mulher bela, alada no caso. E ela foi esposa de Eros. Esse conceito, eu não vou descrever tanto para a gente não se estender, porque aqui o foco da gente não é mitologia grega, é a questão da filosofia. Mas no slide vai ter 2 vídeos falando sobre essa mitologia, sobre essa história, né, mitológica. E tem o site do InfoEscola explicando a respeito da história de Eros e da psique. Outro ponto que eu quero trabalhar também com vocês, eu já descrevi a questão da alegoria da alegoria da borboleta, no caso, da representação da borboleta, da vida da borboleta. E eu quero explicar também a questão da alegoria do cocheiro, de Platão. Lembro, eu já expliquei a vocês várias vezes sobre a alegoria do cocheiro, até o ano passado. O cocheiro ele representa o quê? A racionalidade humana. É o que nos freia, para a gente não agir por impulso. Os cavalos, os 2 cavalos, um é um cavalo perfeito, no caso, e o outro é um cavalo defeituoso. No caso, esses 2 cavalos, um representa os aspectos não racionais da alma. Já o outro é um dos cavalos que ele é bom, corajoso, como eu disse, anseia por glória. Outro representaria a parte animalesca, que busca a satisfação dos desejos, o outro cavalo, no caso. Um cavalo busca a satisfação dos desejos, o outro busca a glória. A questão da anseia pela glória, pela coragem de buscar as coisas. Então esse equilíbrio, o cocheiro conduzindo os 2 cavalos
é uma alegoria, não quer dizer que isso existe, é uma alegoria de como o nosso corpo funciona, impulsionado por uma alma, esse dualismo corpóreo. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre a teoria da reminiscência, ou teoria das ideias de Platão. Ele dizia que existe um mundo inteligível, esse mundo inteligível é um mundo perfeito, onde tudo que existe no mundo sensível, que é o outro mundo, esse mundo que a gente vive, no caso, esse mundo sensível é um mundo imperfeito, é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Então há essa dualidade entre corpo e mente. Tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro veio do mundo inteligível. Então, para eu ascender, para eu conseguir ascender no caso, chegar ao meu ápice, conseguir todo o conhecimento, retomar o conhecimento, que ele diz que o conhecimento é inato, segundo Platão, o conhecimento é inato. Para eu alcançar o conhecimento, eu tenho que apenas tentar me desprender desse mundo sensível. Eu tenho que alcançar, eu não preciso de um corpo, eu tenho que chegar nesse mundo inteligível, alcançar esse mundo inteligível de 3 formas. A primeira é o conhecimento sobre a verdade, o que de fato é verdade, eu pensar criticamente a respeito do que é verdade. O outro ponto, segundo ponto, é contemplar o que é belo. Quando eu contemplo o que é belo, é o segundo estágio para eu chegar nesse mundo inteligível. E o terceiro estágio é quando eu consigo discernir entre o bem e o mal. Se eu consigo fazer boas escolhas e saber o que é bom para mim e o que é ruim, tanto para mim como para os outros, eu consigo chegar nesse mundo perfeito, nesse mundo inteligível. O mundo sensível é ligado aos sentidos, os órgãos dos sentidos, os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E esse mundo perfeito, esse mundo das ideias, o conhecimento já vem dele. Tudo que é aprendizismo é uma retomada de consciência. Ou seja, quando eu começo a recordar um conhecimento ou aprender, como a gente diz, mas segundo Platão, a gente aprende relembrando aquele conhecimento esquecido. Então, a essência é imortal, segundo Platão. Quando a gente começa a esquecer das coisas e cai nesse mundo sensível, a retomada para chegar nesse mundo inteligível é tentar recordar aquele conhecimento inato. Então essa é a teoria da reminiscência de Platão. A gente também pode explicar a teoria da reminiscência com base na alegoria da caverna. Na alegoria da caverna. A alegoria da caverna, eu já expliquei muitas vezes para vocês como é que se dá essa alegoria da caverna. Existiam pessoas que viviam numa caverna e algo refletia, como essa luz aqui reflete aqui, e as pessoas que estão dentro da caverna estão vendo só a sombra. E elas acreditam que aquilo que é refletido no fundo da caverna, de fato, é o que é verdade. Quando daqueles componentes daquele grupo que estava ali consegue sair da caverna, que ele é até ofuscado por causa da luz que tem lá de fora, ele vai perceber um mar de cores, vai ver que tudo que aquilo que ele viveu era apenas uma ilusão, não era verdadeiro. Então ele percebeu que aquilo ali, aquilo que ele viveu era falso. E ele voltou, ele teve uma retomada de consciência, voltou à caverna para explicar a seus colegas que tudo que eles viviam era apenas um reflexo de algo de fora, da realidade. Então essa teoria da reminiscência explica bem isso, a alegoria da caverna. O mundo sensível, o que a gente vê nas imagens, é apenas uma representação uma interpretação do mundo sensível. Eu estou vendo com a visão, mas a visão engana. O mundo sensível engana a gente. E o mundo inteligível não. Quando a gente chega no mundo inteligente, vai saber de fato o que está lá. Então ele dizia. Então a gente tem condições de a gente perceber essa teoria da reminiscência na alegoria da caverna. Porque o mundo sensível vai enganar a gente. É o mundo da visão, do tato, do olfato. Já essa saída da caverna representa o quê? A retomada da consciência.
e o desprendimento do mundo sensível. Eu consegui perceber que aquilo que eu estou vivendo no mundo não é real. Eu vou dar uma dica de filme, vou passar uma atividade para vocês, para assistir. Tem uma lista de 17 filmes que eu vou deixar na atividade. Vocês vão escolher um desses filmes para realizar uma breve descrição do que vocês acham semelhantes com a alegoria da caverna, com base no que a gente estudou. Não quero achismo. Vocês vão ter, é uma atividade livre, um texto livre, mas vocês vão ter que se embasar na alegoria da caverna. Então, vou dar um exemplo. Tem Matrix, tem o Show de Truman, tem A Vida é Bela. Então, tem excelentes filmes para vocês assistirem, né, nesse período de quarentena. E fazer uma atividade simples, traçando um paralelo com o conteúdo, no caso. Com a alegoria da caverna. No slide vai estar explicando bem direitinho essa questão dos filmes. E na atividade tem uma lista de 17 filmes. Então, assim, tem filme de ação, tem filme de guerra, mas baseado no conteúdo. Essa é a minha aula e agradeço a atenção de vocês.